Meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus pela bênção que é poder estar aqui hoje, nesta noite tão abençoada e desejada por nós. Meus amados irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus e após vamos orar. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro do profeta Daniel, estamos ainda falando sobre uma vida de fé e de oração, e vamos ler no capítulo 9, e o versículo 3. Eu, pois, dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, saco e cinza. Podeis sentar, irmãos. Aleluia. Aleluia. Meus amados irmãos, que bom é poder chegar aqui hoje e diante de nós ter esta palavra que nos abençoa e nos enriquece tanto. Nós estamos falando algo sobre vida de fé e de oração. E comentamos algumas coisas sobre a vida de Daniel, a maneira como ele se conduziu e se comportou, mesmo como desterrado, como peregrino, como escravo em terra estranha, mesmo vivendo junto com os outros que ali estavam, mas não se misturou. E aqui falamos que, embora estivesse junto, não se misturou. Há um ditado hoje que diz: tudo junto, tudo misturado. Mas Daniel disse, num pensamento que temos, tudo junto, misturado não. E a única esperança que temos, diante de tantas dificuldades vividas pelo homem, por esta geração que hoje está diante de nós e tantas outras que ao longo do tempo podem surgir, a única esperança é Cristo. A única esperança é Jesus. Paulo, escrevendo a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 1, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Não há outra esperança para nós a não ser Jesus. Estamos vivendo dias tão maus, não sabemos onde vai parar tanta coisa. Não sabemos onde vai terminar esse caminho que o homem está caminhando nele. Mas nós sabemos que a única esperança para nós, para o homem, para aqueles que têm desejo de ter um futuro de paz, é a pessoa de Cristo Jesus. O fato é que o mundo hoje, ou o mundanismo como se apresenta hoje, pelo menos em nossa parte do mundo, onde não tem uma perseguição religiosa, como nos países muçulmanos, a única maneira como nós vemos que se diferencia
daqueles dias de perseguição da igreja primitiva é que hoje, muitas vezes, não vem mais de maneira violenta. A estratégia hoje, ela é mais interessante, mais sutil. A estratégia do mundanismo hoje não pretende, de alguma forma, aniquilar o cristianismo. Não. Apenas tenta intimidar o seu avanço, diminuir o seu avanço, atenuar a sua mensagem, que pregue, mas que não pregue tanto assim, que não seja desta forma tão fundamentalista, que não se fale tanto de inferno, que se pregue cristianismo, mas que não se fale de pecado, procurando dessa forma enfraquecer a identidade cristã. O avivamento precisa ser uma realidade na nossa vida. E uma das coisas mais difíceis na vida de uma pessoa, uma das tarefas mais difíceis na vida de alguém, é ser levantado como arauto de um avivamento. Quando você vê João Batista dizendo: preparai o caminho do Senhor, aquilo para ele custou a cabeça. Mas nós estamos crendo que em nossos dias, que em nosso tempo, Deus tem algo especial. Porque Deus não fica sem uma geração. Deus não fica sem um povo. Deus não fica sem testemunha. Deus sempre tem alguém que não se dobra. Deus sempre tem alguém que não se conforma. Deus, ele sempre tem alguém que, no meio de uma geração perversa, é chamada de geração eleita, de povo escolhido, de povo adquirido. Na verdade, meus amados irmãos, o que determina uma boa vida espiritual não é o conceito que a gente tem da gente mesmo. Há pessoas que estão pensando, ou imaginando, ou crendo, que pelo fato de se sentirem bem, de se perceberem bem, de acharem que estão bem, estão bem. Muitos estão indo para a igreja, muitos estão indo para cultos, pensando ou imaginando que estão indo também para o céu. Às vezes são pessoas que confessaram a Jesus uma vez, mas estão vivendo uma vida mundana, igual aos perdidos, igual aos pecadores. Não é pelo fato de um dia eu ter confessado Jesus e levar uma vida dissoluta que eu vou morar no céu. Talvez até pode pensar, mas o grupo é assim. Onde eu estou é assim. As pessoas com as quais eu convivo são assim. Nós estamos na igreja e vamos para o culto. E cumprimos com o nosso compromisso e voltamos. E quando voltamos, nós não precisamos estar tão enquadrados. Nós podemos ter a nossa vida. Afinal, Jesus, bem que nós merecemos alguns prazeres. Esta vida é tão complicada e difícil que a gente merece alguns prazeres para nós. Às vezes, há até jovens na igreja
nesta ou em outras, que estão no culto, e às vezes vão para o culto, mas quando saem do culto, praticam as mesmas coisas que o mundo pratica. Acha graça nas coisas que Deus abomina. Compartilha das coisas que o mundo compartilha. Sejam homens ou mulheres, usam roupas sensuais. E em nome de uma tragédia que se pode imaginar que seja, isso é costume, não é doutrina. Sejam homens ou mulheres, se transformam em verdadeiros açougues ambulantes, onde a carne aflora a pele, onde o Espírito Santo já foi embora há tempo, porque o corpo é templo de Deus e morada do Espírito Santo. E o sensualismo bate à porta. E às vezes crianças ainda se vestem como se fossem mulheres, e que mulheres? E alguém imagina ou pensa ou diz, isso é costume. E em nome de não se curvar a costume, entra no sensualismo. Perde o pudor. Perde a serenidade e a sobriedade cristã. Fala como o mundo fala. Anda como o mundo anda. Gosta da música mundana. Gosta das coisas do mundo. E depois diz, eu sou assim, mas eu sou cristão. Graças a Deus que eu sou cristão. Eu não sou alienado, eu sou cristão. E sou assim. E eu não sou diferente das pessoas do meu grupo, porque os meus amigos também são assim. Nós vamos para o culto, mas se tiver um forró com Cristo, nós vamos lá. Se tiver uma balada cristã, estamos dentro. Porque não sou legalista. Não quero ser taxado de fundamentalista. Não quero ser visto como alguém que é retrógrado e cai no fracasso de negar a sua comunhão com Deus, a simplicidade da sua fé, a dignidade da sua comunhão com o Espírito Santo, e o Espírito se entristece. E essas pessoas pensam ou continuam pensando que são cristãs e que são salvas, só porque um dia fez uma oração, só porque um dia pediu para Jesus entrar no seu coração. A Bíblia não ensina assim. A Bíblia diz que a salvação é pela fé. E a fé somente em Jesus. Fé em Jesus é abandono de pecado. Escute. Fé em Jesus é rejeitar as coisas que Deus rejeita. Se eu sou de Deus, eu ando de acordo com aquilo que Deus pede para que eu faça e ande. É amar as coisas que Deus ama. Fé que conduz à salvação é santidade crescente.
É a luz da aurora raiando mais e mais, até ser dia perfeito. É desejo de santidade. É desejo de ser melhor. É desejo de imitar Jesus. Não é ser como as pessoas do mundo. Não é ser como o mundo. Não é viver como o mundo. Não é viver como a maioria dos cristãos. Não, porque a maioria agora é assim. Ele nos chamou para ser como Ele. Nós devemos ter o jeito de Jesus. Ele nos chamou para que nós pudéssemos parecer com Ele. Eu não fui chamado para ser parecido com a maioria dos cristãos. A maioria dos cristãos muitas vezes não se parece com Jesus. Boa parte daqueles que confessam Jesus hoje seria disciplinada por Pedro. Boa parte daqueles que se dizem cristãos hoje seria disciplinado na igreja de Paulo. Uma parte dos cristãos que se dizem cristãos hoje seriam disciplinados na congregação de Tiago. Possivelmente iriam pedir perdão na reunião da igreja primitiva. A verdade é que esta mensagem hoje não dá ibope e não dá popularidade a pregador. Mensagens como estas estão ficando escassas, porque são mensagens que não agradam. Mas Deus não nos chamou para sermos cristãos, nos comparando com outros cristãos. Ah, porque o meu grupo religioso é assim. A gente bem que poderia ser assim. Nós precisamos, meus amados irmãos, nos comparar com a palavra de Deus. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu vou me examinar pela palavra do Senhor. Quantas vezes a gente pode ficar triste com a gente mesmo? Porque em algumas circunstâncias você olha para você mesmo e vê que talvez não esteja tão bem com a palavra como você gostaria de estar. Mas sabe por que isto acontece? Porque o Espírito de Deus ainda está na tua vida, falando e dizendo a você alguma coisa. Será triste no dia em que você estiver a ponto de estar com a mente cauterizada, em que o Espírito vai falar e você nem escuta mais. Mas enquanto houver tristeza na tua alma e desejo para que você possa buscar se sentir melhor com Deus, é uma prova que o Espírito de Deus ainda está aí lutando e dizendo: você pode ser melhor. Aleluia. Aleluia. Há pessoas que estão se dizendo cristãs, estão se achando crentes, acreditando nisto. Estão indo até para cultos, mas não estão interessadas em santificação.
namoros exagerados, flertes fora de padrão, homens ou mulheres olhando para o lado ou para o outro, desejando o que não pode ter. Olhos que já não são mais banhados de azeite. E a Bíblia diz que o pecado jaz à porta. Você que me escuta hoje, seja aqui, seja pela televisão, seja pelo rádio. Se Jesus voltar hoje, você sobe. Namoros extravagantes. Assédios imorais, posturas indecorosas, comportamentos indignos. E Deus está vendo. Pessoas que estão indo para o culto e talvez saindo apressados antes do culto terminar para suas práticas. Pessoas incomodadas quando o culto não termina de 21 horas, porque eu tenho pressa. Aleluia. Rebio camasso, rebia camasso, rebia. Debio ramácia. Rebio camácia. Rebia camacio ramaia. Aleluia. Aleluia. Pessoas que estão acreditando que são cristãs. Já estão achando. Eu quero cumprir com o meu compromisso. Eu fui lá e cantei. Não é para ir, eu fui. Não era para estar lá, eu estava lá. Terminou. Agora vamos ao que interessa. São terraços, são esquinas, são quartos, são salas, são quintais, são vielas, são ruas, onde se praticam coisas, onde acontecem coisas que o Espírito de Deus já não pode mais passar. Estão indo às igrejas, mas não estão preocupadas em servir. Não estão preocupadas em compartilhar com as outras pessoas, em ajudar as outras pessoas. Não são pessoas que estão preocupadas em se separar do mundo. O mundo está aí para ser aproveitado. E eu estou no mundo, vou aproveitar o mundo. Adolescente, jovem, irmão, irmã, escute. Aleluia. Pessoas que não estão preocupadas com a evangelização. Se o meu vizinho vai ser um dia salvo ou não.
Porque se eu não prego através da minha boca, muito menos através da minha vida. Mas eu vou para o culto com a Bíblia na mão, e o vizinho olha para mim e diz: quem vai ali? Fulano. Coitado. Vai para o culto. Se um dia eu for ser crente, não quero ser feito como ele. Mas estão indo para a igreja. Talvez estejam dizendo: sou salvo. Talvez porque alguém sem estrutura espiritual disse que ele era crente. Pessoas que estão enganando pessoas, dizendo: é assim mesmo, fique aqui, porque está interessado somente no número e nos valores que vão entrar no caixa da igreja. Mas me permita dizer uma coisa a você. Antes de ter compromisso com você, eu tenho compromisso com Deus. Talvez você diz: nunca mais eu venho nesse culto, nunca mais venho nessa igreja. Eu pensei que hoje eu ouviria aqui algo melhor para ser ouvido, mas escute. Você que está aqui, você que está longe, você sabe que não está bem. O que é que a Bíblia diz? Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque largue a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há os que a encontrem. O fato é que existe uma porta que é estreita, não é larga. Só para a gente se livrar um pouquinho do susto, diga assim: a porta é estreita. Porque de repente a gente parece estar um pouco assustado. Não se assuste não. E para esta porta estreita existe um Deus. E para este Deus, nesta porta só existe um mediador entre Deus e os homens, que se chama Jesus. Não é questão de múltipla escolha. Não há variedade de opções, só existe uma opção. Ou ele ou ninguém. Ou esta porta ou outra não chega. João 14,6 diz: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém. Ninguém chega a Deus a não ser por Jesus. Não tem outra saída. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Ficou ninguém de fora. Sabe o que isso significa, irmão? É que nós nascemos separados de Deus. Nós nascemos apartados de Deus. Nós nascemos alienados de Deus. Nunca iríamos a Deus a não ser que Deus viesse em nosso socorro. A Bíblia diz que Ele nos amou quando ainda éramos seus inimigos. Ninguém encontraria Jesus se Ele primeiro não viesse.
Quando o homem pecou no Éden, ele não foi em direção a Deus, ele se escondeu de Deus. Nós nos rebelamos contra Deus. E há um princípio de rebeldia dentro de cada um de nós. Há algo dentro do nosso coração que nos afasta de Deus, ou que nos leva a nos afastar de Deus. E não é porque a gente comete pecado simplesmente, é porque a gente vive para cometer pecado. Quando nós lemos no Salmo 51, versículo 5 diz: eis que eu nasci em pecado, em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Em Isaías 64, 6 diz que todos somos como o imundo, e até a nossa justiça são como o trapo de imundícia. Não há nada em nós que seja bom, nada. O que é que nós merecíamos? A ira de Deus. O que é que nós merecíamos? O castigo de Deus. Mas talvez alguém pode pensar ou imaginar, Deus não pode odiar ninguém. Sim, pode. Deus odeia justamente porque ama. Quem ama criança aqui? Quem ama criança aqui? Quem ama criança? Se você ama criança, você odeia o aborto. Somente a graça redentora, salvadora de Deus através de Jesus é que pode nos livrar da ira de Deus, somente. Nós precisamos, irmãos, orar cada dia mais por um avivamento pessoal em nossa vida. Não avivamento de congregação, mas avivamento individual. Porque às vezes as pessoas se enganam com avivamento coletivo. Se junta um grande número de pessoas e é o avivamento. Pessoas que choram emocionadas. Pessoas que se constrangem pela palavra de Deus. Que até sentem que precisam mudar, mas não mudam. Então não foi avivamento. Se eu dissesse a você que eu passei ali na BR e me encontrei com a carreta de 30 toneladas e fui de encontro a ela e cheguei aqui, você diria que eu sou um louco. Porque quem se encontra com a carreta de 30 toneladas na BR e leva um encontro com ela, não fica do mesmo jeito. Jesus é mais do que 30 toneladas. Quem se encontra com Jesus não fica do mesmo jeito. Jesus, quando se encontra com alguém e alguém se encontra com ele, não fica do mesmo jeito. Ele fica cego para voltar a ver como Paulo. Ele fica mancando da perna como ficou Jacó. Ele era cego, passa a ver. Ele era manquejando, agora anda direito. Era endemoniado, fica livre. Era miserável e se transforma em rico da graça e da misericórdia e da bondade de Deus. Porque ninguém que se encontra com Jesus fica do mesmo jeito. Nebiaca maçoia. Nebia ramácia. Tem pessoas que estão querendo ir para a igreja e dizendo: Senhor, faça alguma coisa.
E vão para casa: Senhor, tu não fizeste nada. Mas às vezes antes de vir para o culto, está vendo o que não é para ver. Está falando o que não é para falar. Está comentando a vida de alguém que não é para comentar. Está tendo comportamentos que não é para ter. E depois chega aqui dizendo: Senhor, faz alguma coisa. Aleluia. Aleluia. Rebia raço, rebia camácia. Deus é santo. 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 Rebia camácia. Aleluia. E às vezes alguém se engana com a falsa emoção. Eu fui para o culto e até chorei, mas não vi a hora de chegar em casa. A única maneira de a gente se reconciliar com Deus de verdade é através do sacrifício de Jesus. Se você é crente hoje, se você é salvo hoje, não foi porque os judeus mataram Jesus. Não foi porque colocaram coroa de espinho nele, furaram o lado de Jesus, não. Nós somos salvos hoje porque Jesus foi à cruz. E Ele tomou de mim o meu pecado. Ele tomou de mim a minha conta. Quando eu estava na porta do inferno, com a duplicata, com a promissória na mão, eu já estava entrando. Ele chegou lá e disse: ei, me dê a sua conta. Aleluia. 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 Alguém tinha que pagar a conta. Alguém tinha que morrer. Tudo na vida tem um preço. Tudo na vida tem um preço. Para você estar sentado hoje dentro desta casa, alguém pagou uma conta. Alguém suou. Alguém contribuiu. Alguém trabalhou. Alguém viajou para comprar material. Alguém sentou numa prancheta para desenhar e recebeu por isso. Outros cavaram buracos, enterraram concreto e ferro. Nada é de graça. E para que hoje pudesse estar aqui nesta casa, alguém pagou o preço. Talvez outros que chegaram depois, já chegaram, a casa já estava pronta. Não lhes custou preço nenhum. No céu é a mesma coisa. Para um dia a gente entrar lá, alguém pagou um preço. A Bíblia diz no Evangelho de João, no Evangelho de João, que ele disse que iria preparar lugar. Mas para que aquela casa, para aquele lugar esteja preparado, alguém pagou o preço. E quem paga a conta pode exigir. Quem paga a conta pode cobrar. Quem paga a conta é responsável. Quem paga a conta tem o direito de chamar a atenção. Quem paga a conta não paga para ser de alguma forma colocado de lado ou menosprezado, não. Ele pagou a conta. Então, se ele pagou a conta e ele é Senhor, onde está o servo? Onde está o servo? Onde está o servo? Onde está o servo? A Bíblia diz em Isaías 53:10 que foi da vontade do Senhor moê-lo, esmagá-lo.
Na realidade, a cruz não é um sinal de quanto o homem é valioso. A cruz é um sinal de quanto o homem é miserável. Porque se você quiser saber quem é a pessoa humana, olhe para a cruz. O espetáculo da cruz diz quem a gente é. O quanto mal a gente é. E a Bíblia diz que Jesus se fez maldito por nós. Isaías 53:5 diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. Jesus morreu e ressuscitou poderoso para salvar. E o que é que a gente vai fazer? Ele diz: entrai pela porta estreita. Aleluia. Meus amados irmãos, conversão não é como um remédio que a gente toma, uma vacina que toma uma vez e está resolvido. Não. Estou isento do vírus do pecado. Não, não é vacina. É preciso lembrar que tem uma porta estreita. Mas a Bíblia diz também que há um caminho estreito. Porque tem gente que diz: eu um dia me encontrei com Jesus, ele é a porta estreita, entrei por ele. Mas tem um caminho estreito para caminhar. Tem gente que pensa que é só a porta. Eu passei pela porta. Sim, mas agora tem um caminho estreito. Não tem como entrar na porta estreita e querer andar no caminho largo. Em porta estreita só tem jeito para caminho estreito. Não dá para viver da mesma forma que o mundo vive. Muitos por aí que se dizem cristãos estão cometendo aborto. Estão matando. Em nome da hipocrisia social. Em nome de ter algo de conforto na vida, para que eu ter esse peso? Há pessoas que são irresponsáveis para gerar e não querem ser responsáveis para criar. Pessoas estão se divorciando por qualquer coisa. Crentes, cristãos. E em toda história de divórcio, a dureza de coração. A maldade e ruindade de qualquer um. O divórcio é o fracasso de uma das maiores bênçãos de Deus na vida de uma família. O divórcio traz sequelas e tragédias profundas na família e no lar, na vida dos filhos. Porque pessoas não vigiaram, pessoas não foram crentes o suficiente para dizerem: Senhor, nós nos amamos, um dia nos casamos e fizemos juros de amor e hoje nós estamos brigando entre nós. E o caminho mais fácil qual é? O divórcio. Pessoas que muitas vezes estão entrando por este caminho porque já estão olhando para outras pessoas.
que estão buscando que o seu cônjuge lhes dê motivo para o divórcio, apelando que o seu cônjuge até lhe traia, para que possa lavar o peito e dizer: não, eu estou me divorciando por causa disto. Quando o desejo já estava enraizado há muito tempo e muitas vezes está contribuindo para que aquela tragédia aconteça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Derribiocamácia. Pessoas estão se envolvendo com práticas do mundo. E estão indo para os cultos como se não tivesse acontecendo nada. Jesus está aqui. Está faltando o temor de Deus. Jovens que estão se esgueirando à beira das drogas, do álcool, da prostituição, e estão vindo para o culto como se pai, mãe, pastor, ninguém soubesse, mas Jesus está vendo. Escapa-te pela tua vida, assim diz o Senhor. Aleluia. O verdadeiro crente, ele tem a sua natureza mudada. O verdadeiro crente, o pai o ama, e até o disciplina, e o corrige, e o castiga, porque ama. Cuida dele, se importa com ele. Há pessoas que estão vivendo vida dupla, como Jacó viveu. Uma hora estava com seu pai, Isaac, lá no altar, vendo seu pai sacrificar e cultuar a Deus. Outra hora estava enganando. Nunca lhe vi. Mas eu estava lá no culto, fazendo isso. Não conheço você não. Conheço não. Deixa eu entrar. Não, aqui só entra quem eu conheço. Aqui só entra quem tem intimidade comigo. Aqui só entra quem anda comigo. Aqui só entra quem compartilhou comigo o caminho estreito, entrou na porta estreita e no caminho estreito. Aleluia. 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 Não é porque eu conheço a presidente, eu já ouvi pela televisão e pelo jornal e etc. Aí eu conheço, eu vou entrar lá no Palácio da Alvorada. Eu conheço, não. Ela conhece você, não pode entrar. Aqui só entra quem ela conhece ou quem ela chamou. Ela convidou você, não, então não entra. Tem gente que quer entrar no céu e Deus não conhece. Não entra. A Bíblia diz:
As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eu falo com elas e elas me ouvem. Eu conheço e elas são conhecidas. Eu as conheço e elas me conhecem. E só entra lá naquele aprisco quem o pastor conhece, entre. Se não for ovelha, é lobo. Lobo não entra. Lobo é pau. Lobo é espada. No aprisco só entra ovelha. Se você é ovelha, você entra no céu. Se você é conhecido do Senhor, você entra lá. Porque você entrou na porta estreita e está caminhando no caminho estreito. Aleluia. Você poderia baixar a sua cabeça e adorar Jesus? Diga alguma coisa para Ele, diga alguma coisa. Diga alguma coisa para Ele, diga. Diga alguma coisa para Ele, diga alguma coisa para Ele. Ajuda adolescentes. Ajuda jovens. Aleluia. 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 Que haja temor de Deus. Deus, que haja temor em nossos corações. Deus, 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 conceda do teu temor na vida de cada crente, Jesus. Conceda do teu temor na vida de cada crente, Jesus. Conceda do teu temor na vida de cada crente, Jesus.